Amém, povo de Deus? Eu estou em livro de Juízes. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Juízes, capítulo de número 6. Vou ler aqui dos versos 36 a 40. Então acompanha comigo, por favor. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como me disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ao redor do velo de lã estiver seca, então hei de saber que o Senhor há de livrar Israel através das minhas mãos, assim como disseste. Porém, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda eu falar mais uma vez, fala assim comigo, mais uma vez. Eu não sei se você vai conseguir entender na mensagem aqui na leitura, mas você se parece muito com Gideão. Deus já havia falado com ele. Ele pediu, fala comigo, um sinal. Diga assim: Deus já havia falado com ele. Mas ele pediu um sinal. Mas Deus já havia falado com ele. E ele pediu. Veio o sinal. Então, olha o que ele fala de novo. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo. Senhor, não fique chateado comigo. Não perca a paciência comigo. Eu falo mais uma vez. Permite que eu faça uma última vez uma prova da porção. E desta vez eu vou mudar. Que nada fique seco ao redor. Que ao redor esteja encharcado, molhado. Só a lã, só o velo de lã fique seco. Então a palavra do Senhor diz assim: e Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Povo querido e abençoado, quem aqui nunca enfrentou guerras, batalhas, desafios? Quem aqui nunca experimentou na sua vida aquelas lutas que parece que não vai suportar? Ora é uma separação, ora é um câncer, ora é uma enfermidade, ora é uma traição. Você passou por um momento que não sabe se vai conseguir suportar. Outro passou por um desfalque financeiro. Outro passou por um acidente, ficou entre a vida e a morte. Todos nós, de alguma forma, encaramos as nossas batalhas. E toda a história tem uma batalha diferente da outra. Ninguém passa pela mesma coisa que o outro passou. Porém, eu quero levá-los hoje a um momento onde as nossas batalhas determinam o nosso valor. Se você não sabe, se você não entende, ninguém vai passar por essa vida sem ser alvejado pelo inimigo. Alguém há um tempo atrás disse assim na televisão: não se preocupem, todos nós seremos infectados pelo vírus do coronavírus. E aí você fica pensando: será que essa pessoa sabe mesmo o que é esse vírus? Como ele tem toda a certeza e tanta certeza? Mas se isso fosse verdade, eu transportaria essa palavra para nós da seguinte maneira: todos nós vamos enfrentar guerras. Eu não sei, eu não falaria como ele falou, o mesmo vírus ou a mesma guerra, mas todos nós vamos enfrentar batalhas. O que é uma batalha?
Batalha é uma porção da guerra. Uma luta é uma porção da batalha. Batalha é uma porção da guerra. Quem vence uma luta não vence a batalha ainda. Quem vence a batalha não vence ainda a guerra. Você tem que vencer a luta, a batalha, para vencer a guerra. A nossa vida, ela é cheia de histórias de guerras, cheia de histórias de batalhas, de sucessivas batalhas. Alguns corações mal saem de uma luta, entram em outra. Algumas vidas, algumas histórias mal saem de um problema, entram em outro. Isso é uma luta. Essa luta, ela se acentua, ela vira uma batalha. A batalha é mais demorada. Então, essa luta vai ficando mais renhida, mais forte, e ela virou uma batalha que leva mais tempo para se vencer, ou alguns sucumbem. Quando se vence essa batalha, então se vence a guerra. Amém, gente? Mas a vida de ninguém está isenta disso. A vida de ninguém será isenta dessas guerras ou dessas batalhas. Aí eu pergunto, qual é o propósito dessa guerra? Qual é o propósito dessa guerra? Você pode dizer assim, o povo geralmente vai dizer, eu não aguento injustiça, é por isso que eu estou guerreando. Eu não suporto, não é justo viver assim, então eu estou lutando para mudar alguma coisa. Outros vão dizer, olha, é porque o nosso general, o Gideão, é um cara bom, legal, um cara estratégico, e eu vou lutar. Ele é o top das galáxias, ele é o cara que faz e acontece, então eu estou do lado dele, o pastor é bom. E eu assumi a guerra dele, eu entrei na guerra dele, e eu vou com ele. Qual é o propósito dessa guerra na minha vida? Qual é o propósito daquilo que acontece comigo ou na guerra que eu entrei? Escute isso agora. Qual o propósito dessa guerra que você entrou, está enfrentando e não sabe se vai sair? Muitos acreditam que vão sair e vai conseguir sair, mas por que você está sofrendo hoje? Por que você está sem recursos hoje? Por que você está sem saúde hoje? Por que você está sem esperança hoje? Por que você está envergonhado hoje? Por que você está vazio no coração hoje? Me diga, por que você entrou nessa guerra? Eu tenho um texto aqui bem interessante de Deuteronômio 7, ali no versículo de número 3. Primeiro, Deuteronômio 7 diz que Deus escolhe o povo e ele diz assim, olha Israel, eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos. E no verso 3, ele quer dizer assim, quando eu entregar esses povos para vocês, escute isso, não case com eles. Vocês vão destruir todo mundo que eu entregar para vocês. Vocês não vão deixar seus filhos, nem suas filhas se casar com eles. Não vão se aparentar com eles. Olha Deus falando. Que coisa estranha. E no verso 4, ele fala assim, os seus filhos não poderão contrair relacionamento, sentimento por eles, porque eles vão se desviar de mim para outros deuses. E fala assim comigo, e a ira do Senhor se acenderá contra vós. E no verso 6, ele diz assim, olha os ciúmes de Deus, olha os ciúmes de Deus por mim e por você, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Ele te escolheu, gente, que coisa especial, você foi escolhido. Não é isso que diz João 15,16? Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a... Ele nos escolheu. No Velho Testamento, Ele nos escolheu. Mas olha que interessante. Ele fala o seguinte, porque tu és povo santo, e o Senhor teu Deus te escolheu. Você é diferenciado de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, você entende aqui o jugo desigual. Bum! Uma bomba cai sobre Israel, porque Israel
toma uma nação, mas diga assim comigo, a vitória que Deus deu a Israel. Aqueles inimigos são inimigos que Deus derrotou através de Israel. E Deus disse assim: não se case com eles, não se una com eles, não tenha afeição por eles, não confunda afeição com amor, não confunda um respeito ou uma atenção com a solução para o seu caso de solidão. Não confunda a sua carência com dependência. Israel, você é povo santo meu. Não confunda a sua necessidade carnal com morar junto, viver aí, transar e me envergonhar. Você é povo meu, você é meu. Eu te escolhi, eu te chamei. Não se entregue. E muitos, infelizmente, se entregam com o consentimento dos pais. E Deus está falando: Israel, sabe por que eu te escolhi? Não é porque você é melhor, não é porque você é o mais bonito, não é porque você é o mais numeroso. E ali diz Deuteronômio 7:7, está dizendo por que Israel foi escolhido. Ele diz assim, no final, eu vou pular lá para o final, é que porque você, 7:7, diz assim, porque você é o menor povo da terra. Ou seja, você não tem força, você não tem poder, você não tem nada, mas eu te escolhi, porque você é menor do que todos os povos que há na terra, e eu vou ser com você. O que Deus queria dizer, em outras palavras, é que as guerras que eu entro, as batalhas que eu entro, na maioria das vezes, é tão somente porque eu desobedeço a Deus. Eu começo a me entregar numa situação onde eu vejo Ele lutando por mim. Lutando aqui, eu transporto para uma outra palavra. Diga assim comigo: eu vejo Ele me abençoando. Quando eu sinto que eu estou por cima e abençoado, porque se eu estou na pior, eu estou aos pés dele. E quando eu estou por cima e abençoado, eu começo a relaxar, e eu começo a desobedecer, e eu começo a atrair a ira dele sobre mim. A Bíblia diz que muitas das guerras eu não sei explicar porque eu entrei. Eu não sei explicar as minhas batalhas. Deus queria que nós fôssemos como Davi. Ele fala: olha, você não é o povo mais importante, mais bonito, mais poderoso. Você é o menor povo da terra. E eu te escolhi por você realmente não ser nada. Eu serei tudo em você. Você será tudo porque eu tudo estarei em você. Você tem que entender isso. Quando você não entende isso, você vai entrar numa vida de sucessivas lutas, batalhas e guerras. O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar, veja só, naquele tempo havia já o UFC, gente. Então teve uma batalha lá de Davi contra Golias, o cara, ninguém vencia ele, invencível. Aí vem uma pessoa, fala assim, o menor da casa de Israel. A Bíblia diz que Davi era o 8º filho de Jessé, o caçula. Ele era o menor da casa dele, não era um menino de guerra, mas a Bíblia diz que vem o menor, aquele que Deus escolheu, onde o maior está nele, e aos olhos humanos era o menor, que diante do Golias, que era gigante aos olhos físicos, Golias virou um menino e ele virou um gigante, porque Deus era com ele. Deus quer que nos ensinar que as batalhas que nós entramos, o propósito dessa guerra, o propósito daquilo que eu e você vivemos, não é simplesmente vencer a luta, vencer a batalha ou vencer a guerra. Não tem sentido. Não tem sentido também Deus, o propósito de Deus aqui com Gideão, não teria sentido Deus simplesmente acabar com os midianitas, gente. Por que não tem sentido? Porque Deus não precisaria de Gideão. Se ele quisesse acabar pessoalmente com os midianitas, ele fazia isso. Não tem sentido Deus também destruir os seus inimigos só porque são os seus inimigos. Não tem sentido.
O que Deus queria nos ensinar e quer nos ensinar, que o propósito da sua guerra é fazer você entender que Ele é o teu Deus, e que você é diferenciado não porque sabe guerrear, ou porque consegue guerrear, mas porque Ele está na sua vida, e Ele luta por você. O propósito de você vencer tudo que vem contra você, não é expor a tua força, anunciar no outdoor lá no céu, viu como Ele é poderoso? Não! O propósito das lutas que vêm sobre nós, em nossas vidas, onde Deus é conosco, é glorificar o nome dEle, através de mim e de você. Não há outro propósito. Algumas lutas eu vou para elas, algumas guerras eu entro nelas, porque eu desobedeço. Eu vou me casar com uma pessoa que não quer nada com Deus. Eu já sei o que vai acontecer. Você sabe ou não sabe? Vocês sabem ou não sabem? Eu desobedeço, porque eu acho que eu consigo mudar. Quando você não consegue mudar no namoro, conseguirá mudar no casamento? Lógico que não. Se com todo o seu charme, com todo o seu galanteio, você não mudou a visão dela enquanto namora, mudará depois que ele a tiver por completo? Que ela a tiver por completo? É claro que não. Eu entro na guerra, eu entro em algumas guerras, e fala comigo, desnecessárias. Vocês sabiam? Uma pessoa chegou para mim ontem e disse assim, pastor, você pode apoiar o candidato tal e tal, que nós estamos precisando, e eu sei que você tem peso na sua palavra. E eu estava ali no evangelismo, eu estava fazendo evangelismo. Eu disse, não. Mas o pastor pode ganhar e lucrar com isso, a igreja vai lucrar com isso. Eu falei, não. Como é que eu vou colocar o título que Deus me deu, a honra que Deus me deu, eu vou apoiar um homem que eu não conheço o coração dele? Como é? Eu? Não. Eu aqui só defendo Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Eu não vou apoiar ninguém. Gosto, oro por vocês, se precisar de mim, pode contar comigo. Fora desse negócio de apoiar, e não quero o dinheiro de vocês. Eu sobrevivi até hoje sem dinheiro de política, e eu vou querer dinheiro de político? Para eu dizer que uma pessoa é, quando eu não sei se é, e eu posso estar mentindo, e lá na frente essa pessoa se corromper, e lá na frente essa pessoa roubar, e lá na frente eu induzir muitas pessoas a votar nele, e lá na frente ele envergonhar a cidade inteira. Nunca colocarei a honra que Deus me deu em cima de um braço de carne. Falei, não, se você quiser que eu diga que Jesus Cristo é o Senhor, eu falo, mas eu não vou apoiar. Eu gosto dele, conheço, é meu amigo, mas eu disse, não vou. Não conte comigo para nada político, nada. Conte comigo para qualquer coisa no reino. Eu não vou entrar numa guerra de graça. Eu não vou entrar numa briga que não é minha. E eu disse a ele, essa briga não é minha. A minha briga é contra o inferno. E ele é pastor também, ele entendeu a conversa. Eu falei, a minha briga é contra o inferno. Eu estou aqui para lutar contra o inferno, não estou aqui para lutar contra partidos políticos. Eu não quero e não apoio ninguém do jeito que vocês querem. Não precisa me dar dinheiro nenhum. Gente, a palavra de Deus diz que algumas lutas e algumas guerras nós entramos nelas. Eu entro nela. E por isso que ela fica difícil de sair. E eu entro, porque eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Notem uma pessoa que começa a namorar. Nota. Ela é extremamente assídua na obra de Deus. Se ela começar a namorar e ficar apaixonada, ou ele desaparece da presença de Deus. Olhe o envolver. Nós estamos aqui há poucos, eu não sei se há anos, mas há pouco tempo da volta do Senhor. Eu não sei quanto tempo ainda resta. E a Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade
vai tomar conta do planeta Terra de uma tal forma que, se ele não abreviar, sabe o que é abreviar? Antecipar, fala antecipar. Se ele não antecipar a sua volta, pasme, Mateus diz, nenhuma carne se salvaria. Isso quer dizer, nenhum pastor se salvaria, nenhum líder se salvaria, nenhum membro de igreja se salvaria. Ele disse, o Espírito vai antecipar, o Pai vai antecipar, para que a noiva não se perca. Porque hoje, do jeito que a iniquidade está se espalhando, gente, todo namoro, ele não termina na cama, ele começa na cama. Você mal conhece a pessoa, é só teclar na rede social e depois já vem para a cama. E começa-se na cama, tudo errado. E nós estamos ainda dentro da igreja, e nós estamos ouvindo. A igreja pode condenar, mas você ouve mais o mundo. Tem guerras que eu entro, que eu entrei porque eu quis. Porque eu ignorei os avisos, porque eu não obedeci a palavra, porque a minha carência é tanta, a minha necessidade é tanta, e eu preciso dar um rumo na minha história, na minha vida, que eu desobedeço, e eu paro de fazer o que Ele quer, e eu começo a fazer o que eu quero. Quando eu começo a fazer o que eu quero, eu entro em campo aberto, o inimigo me alveja, ele me ataca, ele me acerta, ele me derruba, eu fico envergonhado, e eu saio de lá alvejado, marcado pelo inferno. Se eu sobreviver, e a misericórdia de Deus me alcançar, Ele me levanta de novo, senão eu morro nas minhas batalhas. Eu vou falar como a entendidos, não como a crianças. A entendidos é gostoso pregar, porque quem é entendido, a gente já sabe, já passou por divisão, tragédia, traição, acidente, separação, já perdeu dinheiro, já não soube como pagar aluguel, já bateu o carro, já pecou. Eu vou falar com gente que já tem uma experiência de história, e aqui a palavra do Senhor diz que aquele que é entendido vai entender porque a sua vida não anda, e se anda é igual caranguejo. Tem que entender que a vida tem uma finitude, gente, a nossa vida acaba. Eu vou dizer uma outra coisa que eu estava ensinando um grupo, e eu disse, vocês sabiam que na nossa vida, todos nós vamos encarar o nosso Apocalipse? Aí as pessoas, não, mas o Apocalipse não chegou. Eles estavam no espaço-tempo da Bíblia, e eu disse, não, cada fase da história, cada geração enfrenta o seu Apocalipse. Cada geração enfrenta as guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tsunamis. Cada geração enfrenta, e a nossa geração vai também enfrentar o nosso Apocalipse. A vida, ela entra numa finitude. A vida é uma batalha, mas ela é finita. A nossa estadia, o nosso tempo aqui na terra, ele vai passar, querendo você ou não, ninguém fica para semente. É por isso que você arruma cabelo, é por isso que o pessoal bota botox, é por isso que o pessoal faz cirurgias plásticas, porque eles tentam atrasar um pouquinho, fala comigo, a ação do tempo. Mas o fim vem. Você estica aqui, estica ali, puxa lá, mas o fim vem, porque a estrutura sente o peso dos anos. Por mais que você melhore a aparência, por dentro, ali tem o peso dos anos. A vida é finita, a vida é rápida. Eu tenho uma situação aqui, quando a vida é uma batalha, e nessa batalha muitas vezes você vai encarar a inveja do outro por você. Olha como é que é. Um tem inveja da sua aparência, outro tem inveja do seu carro, outro tem inveja da sua casa, outro tem inveja do seu trabalho, outro tem inveja da sua namorada, outro tem inveja do seu marido. E você vai encarar a vida, é uma batalha. Você vai encarar a batalha da falta de recursos, você vai faltar aqui, vai faltar ali, toda hora a gente está na batalha. Você vai ter decepções amorosas. A vida é finita, é uma decepção, é uma luta atrás da outra. Vai enfrentar traições.
Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: pode dizer, o que você quer que eu ore? Ela disse: olha, eu estou namorando um rapaz que já é namorado de uma moça. Eu falei: opa, explica melhor. Só que ele disse que não ama ela e ama a mim. É sério isso? E ela está com ele e ele está com a outra também. E eu disse: mas como você faz? Então, ele diz para ela que vai viajar ou vai sair e vem comigo. E você sabe disso e você sente o que disso? Ela me disse assim: eu queria só que o senhor orasse para Deus confirmar se ele é o homem da minha vida ou não. Escutem, gente, isso é povo de Deus nosso. Eu vou perguntar em sã consciência para você: isso é de Deus ou não? Mas será, pastor, porque ele gosta tanto de mim? Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, se valorize. Olhe-se no espelho, você é filha do Deus vivo, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo as lutas e a vida é uma história de uma falta. Se você não sabe, a vida é a história de uma falta. Sabe por que Jesus curava? Curava o cego porque ele não podia? O que faltava nele? A vida é a história de uma falta, e nós falamos do cego porque faltava. Curava o paralítico, faltava força nas pernas. Curava o mudo, não sabia falar. A nossa vida é uma história de uma falta. A nossa história agora depende muito daquilo que eu e você chamamos de queda, pecado e separação. Do que nós entendemos sobre isso. Ainda que eu e você nos achemos salvos, bam, 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 o melhor, como Gideão, que eu vou entrar em Gideão agora, você vai ver. Ainda que eu e você nos achemos garantidos, guarde o que eu vou dizer, para alguém cair, só precisa subir. Escute de novo. Eu conheci uma pessoa que disse assim: eu tudo faço com Deus. Deus na minha frente, e eu falo, Ele me orienta, por isso que eu sou vitorioso, por isso que eu sou vencedor. Então comigo não tem essa, comigo é Deus, e Deus na minha vida, e acabou. Essa pessoa está mais próxima de uma queda do que ele pensa, do que ele imagina. Quer saber por quê? Quando você está no topo, no ápice, você relaxa. Chegar no sucesso é uma coisa, permanecer lá é outra coisa. Chegar no topo, se nós lutarmos muito, nos aplicarmos muito, estudarmos muito, trabalharmos muito, vendermos muito, nós vamos chegar. Mas permanecer no topo é mais difícil. E essa constância de permanecer lá em cima é que o Espírito Santo nos convoca hoje. Ele fala assim: cuidado, olha para Gideão. Eu vou levar vocês aqui num texto que eu não li de Gideão, em Juízes, capítulo 8, verso 22, ali está dito que Gideão vence a batalha que eu vou narrar para vocês daqui a pouco, mas ele fala assim comigo: estava no auge. Ei, gente, fala aí, estava no auge. Para Israel, Gideão era o cara, era o homem do momento, era o nome do momento. Então os homens de Israel vão até ele e falam assim para ele: domina tu sobre nós, você destruiu os nossos inimigos, e tanto tu, como teu filho, teu neto, olha, você vai reinar sobre nós. Olha o que Gideão fala. Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei. Olha, lição de casa perfeita, não é? Ele está dando a honra para quem? Para Deus. Quem foi que ajudou ele? Quem foi que no começo falou: eu vou entregar os midianitas na tua mão? Deus. Olha o que ele está falando: não vou aceitar reinar sobre vocês, nem meu filho, mas o Senhor reinará sobre vós, certo? Não é legal isso aí? Até o verso 24, Gideão continuou sendo o exemplo, amém, gente? Agora, olha só
o verso 33, o verso 27 primeiro, põe no verso 27. E fez o 26, ele pediu uma coisa, ó, eu peço uma coisa a vocês, só peço uma coisa da vitória que nós obtivemos, que cada um de vocês, ó, me dê um brinco de ouro, um pendente de ouro, olha só, e foi o peso dos pendentes de ouro, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias, vestes, por traziam os reis, e tal, no pescoço. Olha lá agora, o verso 33, o que aconteceu? Com aquilo lá, Gideão pegou muito ouro, e sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. 4. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Mas entenda aí, põe no verso 28, por favor. Assim foram abatidos os midianitas, 29. E foi 30. E teve Gideão, não é esse que eu quero. Eu quero onde aqui Gideão fez um ornamento. Põe no 25 então. E disseram, de boa vontade daremos a você, tal. E estenderam uma capa e todo mundo pôs o pendente. Olha o 26. E foi o peso. Mas esse aqui não está igual à minha Bíblia. Põe o 27. Eu quero que, onde ele fez, ali é éfode, mas eu quero que seja uma capa. Tem outra tradução? Ele fez uma estola, uma capa de ouro, uma roupa de ouro, fala assim comigo, sacerdotal. Presta atenção, quando fala, em outra tradução ele vai achar aí, sacerdotal, significa que ele quis honrar a Deus, ele espiritualizou, olha lá, veste sacerdotal, está vendo? Manto sacerdotal, por isso que eu estava estranhando aqui. Ele quis honrar a Deus com a vitória. E para honrar a Deus, ele espiritualizou a batalha, e ele colocou o manto sacerdotal para mostrar que Deus deu a vitória através dele, amém gente? Então, eu disse que para cair só basta estar de pé, Jesus falou assim, aquele que está em pé, é muito fácil cair gente, é muito fácil cair. Gideão começou a cair quando ele começou a pedir o ouro ali. Até lá estava tudo bem. Aí, o inferno entrou na vida dele e ele começou a pedir para engrandecer a Deus e honrar a Deus. Quando Gideão morre, olha o verso 33, agora dá para entender. Quando ele morre, olha o que aconteceu. Os israelitas, a nação que foi salva por Deus, fala por Deus, mas que tinha a assinatura de um homem, porque quando ele vence a batalha, ele diz para todo mundo assim, vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Sabe quando você faz aquele trabalho e Deus é glorificado, e a pessoa é liberta, e o poder vem, e a glória desce, mas é você que está lá? Sabe quando você chega num lugar, expulsa os demônios que ninguém conseguiu expulsar, e você vai dar testemunho para milhares de pessoas, e dizendo como você fez, e todo mundo vai te aplaudir? Sabe quando você foi lá na UTI, a pessoa estava moribunda, já estava passando dessa para outra, e você chega e ordena que o espírito de morte saia de lá, e volte o espírito de vida, e você conta isso para todo mundo, o que Deus fez, e todo mundo glorifica o Senhor, mas identifica, Deus só fez porque você estava lá, Gideão. Gritem! Essa é uma idolatria disfarçada que nós cristãos carregamos, gente. Nós queremos isso. Nós queremos que o mundo espiritual ouça, veja quem sou eu, como eu me comporto, como eu trabalho, como eu busco, como eu oro, como a unção está comigo.
Eu me engrandeço diante do Senhor. Eu roubo a glória que é dele. Escute, Gideão era covarde. Você começa a leitura do capítulo 6, ele está malhando trigo lá no lagar, escondido. E o anjo saúda ele de uma forma a mudar a história dele. Diz: paz seja contigo, homem valente. Mas quem era valente se ele estava escondido de todo mundo? E ali, Deus começa um trabalhar na vida dele. E eu digo a vocês, o mastro do poder é escorregadio. E Deus julga o coração. É por isso que quem acha que sabe, para ele não sabe, não serve. Vai saber para si, mas não para Deus. Para Deus, o menor aqui é que é o maior. Para Deus, a lei do reino é avessa à nossa lei. Aqui a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então aqui o melhor vence. Com Deus, só vence quem Deus está nele, quem é tão pequeno a ponto de receber Deus nele. Para Deus, são os humildes que são exaltados, é o simples que herda a terra. Para Deus, é o pequeno, é aquele que serve, que é maior. Para Deus é diferente. Enquanto nós não entendermos como igreja, que nós somos o corpo, e o corpo só faz o que o cabeça manda, e a Bíblia diz que o nosso cabeça não é Buda, não é Confúcio, não é Maomé, não é Chico Xavier, não é Mãe Menininha, nem os santos católicos das religiões, nem os santos afros religiosos, não, que o nosso cabeça é Jesus Cristo. Enquanto a igreja não entender isso, nós vamos tentar fazer com que a cabeça nos obedeça, quando na verdade é o corpo que obedece o comando do cabeça. A glória não é minha, a glória não é sua. Uma pessoa chegou para mim outro dia e disse assim: pastor, eu nunca ouvi uma pregação dessa, você arrasou, você foi o cara e tudo mais. Eu disse: gozado, o diabo acabou de falar isso para mim. Eu acabei de pregar, o diabo falou: nossa, que pregação, que palavra. Você consegue entender que você não é nada? E quer saber por que você não é nada? Caia ali no Covid, caia ali naquela UTI de hospital, você já vai entender o que eu vou falar para você. Ou então fique como um amigo meu, que forte, musculoso, cara que gostava de viver fazendo musculação aí da vida, porque ele era modelo, teve uma infecção, 3 meses bastaram para aquela montanha de músculos ter a sua pele grudada nos ossos. 3 meses, só, a vida inteira, 40 anos de dedicação, de luta, e mantendo o corpo e tal. 3 meses, ele descobriu que ele não era nada. Se o sopro do Todo-Poderoso não te der vida, você não tem vida. Se a glória e a misericórdia dele não se renovar sobre mim cada manhã, eu não posso estar aqui. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem aquela que é bela na sua beleza. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em entender, em saber, em compreender que eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Ninguém pode chegar diante dele e falar com ele. Olha, veja o casamento. Quando tem o casamento, tem as promessas, tem as juras de amor, tem os votos, amém? Então você vai ficar: eu vou amá-la até o último suspiro da minha vida. E olha para ela, e olha para ele, os dois decoram e faz, porque ali vai ter selfie. Tá. E ali tem as câmeras. Tá. E ali tem o performance, e você, pá, e o vestido agora solta o ventilador para o cabelo voar, tchá, você eterniza aquelas imagens, e todo mundo fala: que casamento mais lindo, e você recebe o elogio e aquilo,
inflama o alto ego, e ele vai falar, uau, nós caprichamos, arrebentamos, e fora aquilo, olha, eu moro com você até debaixo da ponte, meu amor, contanto que o amor continue, contanto que eu tenha esses beijos ardentes, ai, você quer saber, eu laço essa lua, eu não deixo ela deixar, quando a lua cheia quiser ir embora, eu laço ela para você, e eu seguro para que ela mostre a sua beleza, por onde você passar, os votos, casa, começa a faltar dinheiro para o leite do filho, começa a faltar dinheiro para pagar as contas, começa a faltar dinheiro para pagar o que deve, lá no armazém do seu Zé, você vai ver o que vai virar esses votos aí, vai, é ou não é? Antes o cara laçava a lua cheia e falava, fica aí, porque você vai iluminar o caminho do meu amor. Depois você vai falar, você não vai laçar a lua, você é burra, quem é que vai conseguir laçar a lua? Casa para você ver, casa. Aí ele começa aquela história, sabe? Quando casa, o corpo dela é de violão, depois que ela tem 3, 4, 5 filhos, vira o corpo de máquina de lavar. E antes, o corpo dela, ele elogiava e falava e tudo. Depois, antes o cabelo dela, né? Era aquele cabelo escovado, era um cabelo de boneca. Agora é de espiga de milho. Sim, não. A gente volta para o barril de chope também. Vai para o barril de chope, cabeção. É ou não é? Começa, o que acontece? Cadê os votos, gente? Nós entramos, fala assim comigo, o que eu vou falar aqui não é direcionado para ninguém, porque eu também sei que tem pastores que fazem isso, eles estão no auge do poder, no ápice do poder, eles tomam conta do rebanho, eles são donos do rebanho, eles já são deuses no rebanho, o que eles falam não pode ser contrariados, eles tomaram já o lugar de Deus na vida do povo, a vaidade entrou ali. Gente, tem um pastor, que eu infelizmente tive o desprazer de discutir com ele, onde ele pegou emprestado o carro de uma ovelha, para viajar, viajou, e a mulher precisava do carro, e ele disse a ela, irmã, esteja satisfeita que você está servindo a Deus. Ela disse, eu preciso do carro, o carro está a serviço de Deus, eu estou usando o carro, e tomou posse do carro dela. Entendeu isso? Então tem gente que manipula, tem gente que toma conta em nome de Deus, mas eu quero que vocês entrem comigo aqui, no capítulo 7 de Juízes, versículo de número 4, olha o que diz a Bíblia aqui, o versículo 4 diz assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, há gente demais aí Gideão, desça com eles lá para o riacho, à beira d'água, e você vai ver quem eu vou escolher, fala assim comigo, muitos são chamados, e fala assim, poucos são escolhidos. Onde é que está isso nesse versículo? Está aqui, ó. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Certo? Amém? Se eu disser, este não irá com você, este não irá. Quem é que escolhe? A batalha, era Gideão quem iria batalhar, Israel iria batalhar, mas quem é o Senhor da batalha? O Senhor é varão de guerra. Deus é o varão de guerra, e a Bíblia diz que Ele escolhe os seus para a batalha, amém? Deus não faz acepção, escute que eu vou falar que é muito sério agora, muitos de vocês brincam com o chamado de Deus, com o ministério de Deus, quando Deus fala, vocês são para mim, um povo especial no meio de todas as nações da terra, não se misture com os outros povos,
porque vocês vão me dividir dentro de vocês. Vocês vão ter filhos que vão adorar outros deuses. O seu marido, a sua esposa, vai adorar outros deuses. Não contamine, você vai atrair a minha ira, porque eu te escolhi, você está rejeitando a minha escolha. E aí, a Bíblia diz assim: aqueles que eu falar para você, esse vai, você separa. Aqueles que eu falar, esse não vai, você manda de volta para casa. Deus não faz acepção, mas Deus faz, seleção. É o time dele, é a equipe dele. Quando Jesus queria entrar para um milagre ali, e foi ressuscitar a menina, ele chamou Pedro, Tiago e João, mas tinha 12, ele chamou 3. Depois, quando ele queria falar no particular dos 3, ele escolheu um, foi João. Ele tem 12 para uma missão, 3 para uma coisa especial, e 1 para um particular. Deus escolhe os seus, Deus escolhe aqueles com quem Ele quer vencer as batalhas. Por causa de quê? Fala assim comigo. Conseguiram revelação aí? Vai assim comigo. Fala, coração. Deus sabe exatamente quem é você. O seu pastor não sabe quem é você, mas Deus sabe. O seu pastor não conhece você, mas Deus te conhece. O seu pastor não sabe o que você faz por trás, mas Deus sabe. O seu pastor pode não saber a maldade, a malícia, porque na frente dele você é santo, você é santa, falta só uma auréola, mas o Senhor, aquele que é o seu Criador, esse sabe quem é você. Ele só leva o povo dele, as vitórias dele, quem ele escolhe. Ele escolhe a dedo, ele diz: você vai identificar quem é meu e quem não é, e eu vou deixar você saber. Muita gente sai da sua vida, porque ela precisa caminhar, senão sua vida não caminha. Muita gente sai da igreja, senão a igreja não vai vencer. Muita gente sai do trabalho, senão aquele trabalho não vai prosperar. Muita gente vai ter que sair da sua história, senão você não vai chegar lá. A Bíblia diz que Deus escolhe o time dele, e ele escolhe porque ele ouve o que se fala na casa. Ele ouve o que se fala enquanto se janta, se almoça, se toma café. Ele ouve o que se fala enquanto está ali no travesseiro, vai dormir. Ele ouve. E é por isso que ele tira pessoas de perto de você. Se você é marcado para vencer, quem está atrapalhando a sua vitória sai. Deus conhece o coração. Aqueles homens foram para a batalha, mas Deus não queria que eles batalhassem a batalha de Deus. Voltem para casa. Eu vou só com 300. A palavra de Deus, ela é tão deliciosa que o que eu vou dizer aqui pode fazer toda a diferença na sua vida. Aquele que te conhece te pergunta: você sabe qual batalha você está lutando, se é de Deus ou não? Você sabe se você não está perdendo tempo na vida e nem sabe onde vai chegar? É de Deus ou não o que você está lutando? O Espírito de Deus está perguntando para você que, dependendo da equipe que você escolhe para estar junto, caminhar junto, isso te levará à vitória ou à derrota. A batalha em si que Deus quer batalhar depende muito da equipe que você vai escolher para caminhar com você. Tem gente que te põe para baixo e você anda com ele. Tem gente que só fofoca e você tem a maior amizade com ela. Tem gente que fala mal dos outros e tem prazer em estragar a vida do outro, e você ovaciona a pessoa como se fosse sobrenatural. Quem você coloca na sua vida? Que batalha você está lutando? Cuidado para não entrar numa batalha perdida. A Bíblia diz que a pior coisa que tem na vida é você estar no lugar errado
e ficar anos no lugar errado, e só descobrir que estava no lugar errado, depois de anos no lugar errado, onde você perde a sua alegria, sua força, seu vigor, sua beleza, sua saúde, sua integridade, sua honra, sua pureza, tudo aquilo que você achava que era Deus, era pureza, era belo, era bonito, encanto, acabou e você perdeu anos lá. Não lute batalhas que Deus não mandou você lutar. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 3, que o compromisso da fé, que o contrário da fé é o medo. Quando Deus diz assim, Gideão, você vai encarar os midianitas tinham 135 mil homens, e se ajunta a Gideão 32 mil homens, mas dos 32, Deus dá uma ordem a ele, no verso 3 ele fala assim, olha, todo o povo que tiver tremendo de medo, fale para voltar. Fala assim, meu Deus, imagina aqui com vocês, nós aqui, o povo está lá, 135 mil, diz que como gafanhoto cobria um vale, uma multidão, e nós aqui um punhado, e Deus ainda olha para nós e diz para ele, todo o povo que tiver tremendo de medo, manda voltar. Olha quantos voltaram, fala comigo, 22 mil, fala assim comigo, eu não voltaria. Será? Será? E se você olhasse a galera toda indo embora, você ficaria? Será? Será que você não é daqueles que acompanha a maioria? Ah, todo mundo está saindo, vou sair também. Mas por que você está saindo? Porque todo mundo está saindo. Mas por que você não vai ficar? Não vou ficar porque ninguém está ficando. Será que você não voltaria? O que aqui, todos os que estiverem tremendo de medo, voltem. O medo nos faz fugir em tempos de guerra. Sabe por que a gente não encara o inimigo? Sabe por que a gente não encara Deus? Porque Deus vai mandar, Ele sabe exatamente o que eu estou sentindo. Eu não quero esse confronto. Eu tenho medo do confronto. Eu tenho medo dessa guerra. A palavra do Senhor diz em João 10, de 12 em diante até o verso 15, que aquele que é assalariado, que é pago, fala assim, pago. Fala assim, aquele que trabalha, cuidando de ovelhas, quando ele vê o perigo, fala assim, ele corre, para salvar a sua vida. Quando você faz alguma coisa que você é pago, só remunerado, você não dá a vida por aquilo. Mas quando tem uma missão, a partir do verso 15 diz assim, mas eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quando a guerra é sua, e você não é pago, nem convidado para ela, quem é convidado para entrar num problema, ele foge. Eu fugi ontem, me convidaram para entrar numa guerra política, onde eu ia fazer inimigos de algum lado, porque eu ia tomar um partido, ia falar que um era bom e que o outro não era. Então eu falei, essa guerra não é minha, eu quero sabedoria, essa guerra não é minha, essa guerra é de vocês, são vocês que querem isso, eu não quero, eu não vou entrar e nem quero vantagem disso, eu quero só o que é certo, o que é direito, o que é correto, mais nada. E eu não gosto mesmo, nada de política, eu falo em política por causa da convicção que eu tenho da palavra, sou totalmente contra partidos que romperam com a Bíblia, mas não tenho nada contra ninguém. Que eu quero dizer a vocês que tem guerras que não são minhas, mas tem guerras que são minhas. A Bíblia diz que Jesus deu a vida pelas ovelhas, e Ele diz que aquele que é chamado por Ele, também faz a mesma coisa. Então eu darei a minha vida por aqueles que Ele deu a vida dele, e eu só posso vencer as minhas batalhas se eu estiver na dependência de Deus, fora isso eu não consigo. Gente, povo querido,
300 sem medo valem mais do que 32 mil com medo. Valem mais do que 135 mil com medo. Quando você sabe quem é em Cristo, você vence suas batalhas. Escute isso para a gente poder ir para o final. Em Juízes 8, 10, não precisa colocar, é só para a gente fazer contas aqui. 135 mil homens. Juízes 7, 3, 32 mil. 135 divididos agora para 32 mil, tinha 4 inimigos para 1. Amém? 4 para 1. Só que Deus falou assim, é muito esse povo, os que forem medrosos, covardes, tímidos, voltem. Voltou 22 mil, ficou quanto? Fala, 10 mil. De 32 mil, volta 22, ficam quantos? 10 mil, significa que ficou agora 13 para 1. 13 inimigos para 1 israelita. Aí Deus fala, é muito povo. Desce ao ribeiro, e aqueles que não se ajoelham para beber a água, Deus diz, é com eles que eu vou. Porque aqueles que se ajoelham estavam acostumados a ajoelhar para Baal. E Deus diz, nenhum que se ajoelhou para ídolos vai para essa guerra. Deus tira dos 10 mil, fala assim comigo, 300. 300 agora, contra 135 mil, significa que havia 450 midianitas para cada um israelita. E a palavra do Senhor vem nos dar uma lição agora. Por favor, preste atenção. Que o Espírito Santo me ajude a falar com você, a nunca duvidar da palavra de Deus. Aqui está dito o seguinte, em Juízes 6, 14 e 16, fala comigo, Deus fala com Gideão. De novo, Deus falou com ele. E quando Deus começou a falar o que ele ia fazer, ele recebeu, amém? Muitas vezes Deus falou comigo e com você, amém? Só que agora presta atenção. Em Juízes 6, 36 a 40, fala assim comigo, ele pede um sinal. E Deus dá um sinal, amém? Então, vamos recapitular. Deus fala com Gideão, a palavra do Senhor em Isaías 48 diz que permanece para sempre. A palavra dele é viva, Hebreus 4:12, é viva e eficaz, produz. Jeremias 1:12 diz que ela não volta vazia, amém? Então a palavra fala assim, a palavra de Deus basta. Deus não gosta de ser contrariado, mas quando você e eu não conseguimos crer na palavra, então nós pedimos um sinal. Senhor, manda um sinal. Senhor, manda um sinal. Senhor, manda um sinal. E aí, o primeiro sinal, a lã tem que estar toda molhada e em volta seco. Eu vou saber que o Senhor me escolheu. Ele já havia falado que tinha escolhido, mas ele pediu um. Aí ele, não se irrite comigo, Senhor, porque ele era medroso. Esse é o sinal do medo. Não se irrite comigo, se agora em volta estiver tudo molhado e só o velo seco, eu sei que o Senhor falou comigo. E o Senhor fez isso, amém? Os dois sinais, Deus atendeu. Como faltou aqui a reserva de fé, olha agora o que Deus fez com ele. Gideão, muito bem, você pediu 2 sinais. O verso 37 foi um sinal e o verso 39 foi um sinal. Muito bem. Como você pediu esse sinal, agora eu vou testar você 2 vezes. Você pediu 2 sinais? Então se prepare porque eu também vou te testar. Você tem 32 mil homens com você. O primeiro sinal da lã, eu também quero que saia daí todos que são medrosos. Tire todos que são medrosos. Vamos ver se você confia mesmo agora. Você está pensando que vai vencer com a força do seu braço?
saíram todos os medrosos, tímidos, covardes, todos aqueles que de alguma forma fugiriam da batalha na hora H. Então, depois ele fala assim: ainda é muita gente com você, vou testar você de novo. Você não pediu 2 sinais? Então vou te testar 2 vezes. Dos 22 mil que foram embora, sobraram 10 mil. Dos 10 mil, é muito ainda. Vou testar você de novo. Você não acreditou na minha palavra? Então se prepare. Eu só quero 300 desses 10. Você vai ainda? Quando a palavra não basta para você e você pede sinal, não se preocupe. Na sua falta de fé, na covardia de encarar a guerra, no medo do inimigo, ele vai te responder. Mas se prepare, porque ele também vai te testar. Não precisava. Mas como nós falhamos aqui, nós descobrimos 4 tipos de pessoas no meio do povo. Quais são? A primeira delas, fala comigo, tímidos e covardes. A segunda fala, medrosos. E a terceira delas, que é pior dos 10 mil, fala assim, rebeldes. Por que rebeldes? Porque a palavra de Deus diz que a idolatria é como o pecado de rebelião. Aquele povo era o povo que se ajoelhava para Baal, e todos que se ajoelhavam para outros deuses eram rebeldes. E tem só um povo, no meio de 32 mil, 300 eram valentes de fé. Então agora você é um dos 300, amém? Você é um dos 300, vem comigo. 300 colocados, um punhadinho, diante de uma multidão que cobre a terra. Como você olharia essa multidão? E agora, como essa multidão olharia você? Se coloque primeiro do lado da multidão, como eles olham você? Você imagina? Um nada? E se eu disser a você que não é assim que ele olha você? Eu disse a vocês que um com Deus é maior. Um homem só é capaz de derrotar 450 profetas de Baal. Agora tinha um para cada 450. E Deus mostrou através de Elias o que ele poderia fazer com Israel. Elias enfrentou 450 e pelo poder de Deus venceu os 450. Era um só homem da parte de Deus e 450 da parte de Baal, mais 400 de Acera. No total 850 homens foram mortos por causa de um só homem de Deus. Quando Deus é com você, é isso que o inimigo via. Ele não via aquele pequeno número e aquela porção minúscula de Israel. Ele via o poderoso Deus de Israel com eles. Ele via um poderoso pão de cevada sendo enviado contra o exército midianita. Tanto é que todos eles sonharam na mesma noite. Eu sonhei que o exército de Gideão, que o Deus de Gideão estava com eles, e o exército de Gideão acabou, arrasou com os midianitas, e todos aqueles 135 mil estavam tremendo de medo dos 300, e os 300 fortalecidos pela fé, olhavam para os 135 mil como promessa de Deus para a sua vida. Ou seja, o Senhor em nós, somos mais que vencedores, eles não poderão nos resistir. Esses 300 são os valentes de fé, que não vem o poder do inimigo, vem o poder do Deus que está com eles. Gente, quantos de nós não vamos para um hospital já desistindo? Teve uma pessoa que me disse assim: gente de Deus, se eu tiver câncer, eu desisto, eu já me entrego logo, eu não quero, eu desisto. Esses 300 não dizem isso. Esses 300 dizem: câncer, Jesus Cristo já te venceu na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si
toda a podridão que está na minha carne, e eu te repreendo, eu vou contra ti, gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado quando veio até mim. Quando você tocou em mim, você tocou no povo especial de Deus, vai se ver com ele, porque eu me levanto contra você. Essa é a postura dos 300. A postura dos medrosos é que eles não sabem o que fazer, ficam desesperados e fogem. A postura dos idólatras é que eles estão misturados, eles não são mais puros para Deus, eles já misturaram adoração, eles não sabem mais, eles vivem no pecado e em Deus, eles vivem na igreja e fora da igreja, eles erram aqui, pecam ali, e eles estão vivendo essa mistura espiritual, eles não têm força e Deus não quer eles na batalha. Mas os 300, Deus diz, é com eles que eu vou reinar em Israel, é com eles que eu vou vencer. Por isso que uma pessoa só bota um exército inteiro para correr. E olha o detalhe, o que eles fizeram? Fizeram estratégias. Eles falaram o seguinte, dividiu o povo, os 300, em 3 companhias. 3, vocês vão com tochas nas mãos, vocês vão botar cântaro nas mãos, um vaso oco, pega um vaso de barro oco, vocês vão estar com ele. E vocês, e uma trombeta, vocês vão levantar as tochas, e a Bíblia diz assim, que Gideão fala para eles, vocês vão fazer como eu fizer, ou seja, a estratégia deve vir daquele que sabe o que está fazendo. Você só pode seguir alguém que sabe onde está andando, sabe para onde vai, não siga qualquer coisa. Então ele disse assim, como eu fizer, vocês vão fazer, levantem as tochas. Então vem as companhias, vem um pouco aqui, um pouco lá, o exército todo está lá, e fica olhando aquele fogo, e fala, atrás deles devem ter milhares, milhões, e eles começaram a tremer de medo. Então eles começaram a bater os jarros, a quebrar depois o cântaro, e eles gritaram, pelo Senhor, e por Gideão, e tocaram as trombetas, estremeceu o lugar, aquele exército ficou no escuro, e quando ficaram no escuro, um se levantou contra o outro, pensando que o inimigo estava atacando, e um matou o outro. Israel entrou e acabou com todo mundo. Aí você diz assim, meu Deus, só 300, mas o medo daquele exército, eles estavam lutando contra o inimigo errado. Você sabe quando as lutas vêm contra você, quando os inimigos se levantam contra você, Deus ri do ímpio. A Bíblia diz que Deus se ri do ímpio. O único lugar que a Bíblia fala que Deus se ri é do ímpio, quando o ímpio espreita contra o justo. Porque a Bíblia diz, porque ele vê que vem chegando o seu dia. É a pior coisa quando alguém se levanta contra você, povo de Deus. Quando alguém se levanta contra você, se levanta para cair, mais cedo ou mais tarde, a honra do Todo-Poderoso estará selando você, e ele vai cair envergonhado, porque você é escolhido, amém? Somos escolhidos do Senhor, e a palavra do Senhor termina dizendo, que eles gritaram, pelo Senhor e por Gideão. Eu de verdade, eu não gritaria por Gideão, se eu estivesse lá, mas eu gritaria pelo céu, pelo reino, por Jesus Cristo. E hoje eu queria convocar você a ter estratégias de guerra, você gritar pelo Senhor e pelo seu reino. Você pertence aos 300 que foram com Gideão, ou aos 31.700 que tiveram que voltar porque não eram aptos, mas não eram povo de Deus? Fala assim comigo, eram. Eles não faziam parte do exército inicialmente chamado por Deus? Sim, mas eles não foram escolhidos para essa vitória. Quantos de nós não vamos chegar até o fim? Não se impressione com isso. Quando estivermos chegando no fim, você olhe para trás, olhe dos lados, e você vai saber quantos não estão mais, quantos tiveram que voltar, e quantos Deus não quis mais.
O interessante é que ninguém disse: eu não quero ir. Eles foram com medo, eles foram sem coração, eles foram em pecado, eles foram, todos foram, como aqui também todos vão, ninguém fala não para o Senhor, mas não quer dizer que Deus escolhe a todos, porque Deus conhece exatamente cada um. Deus conhece onde você anda, Deus conhece o que você fala no WhatsApp, Deus conhece a sua rede social, Deus conhece onde você se deita, Deus conhece onde você se alimenta, Deus conhece o que você conversa, Deus conhece a promiscuidade do coração, como Deus conhece também a singeleza do espírito seu. Deus conhece a pureza da sua alma e Deus conhece toda a sujeira interior que está aí dentro. Deus conhece tudo. Não se espante se chegar um dia e Deus disser: tira esse, tira aquele, eu não quero mais. E você vai se espantar e falar: mas meu Deus, por que o Senhor não me quer? Porque eu te conheço,